A todos, então, vamos dar início à nossa atividade, né? Então, a ideia, deixa eu dar uma explicada como que vai funcionar, como que vai ser os próximos, né, os próximos dias ali. Então, nós temos uma disciplina do nosso mestrado, doutorado, que nós precisamos fazer uma intervenção, né? E a ideia desse momento é nós estar conversando, então, com o pessoal sobre a organização de tempo, né? Principalmente por causa da pandemia, né? Que mudou vários elementos e surgiu, então, a importância ainda maior de nós conseguir organizar o tempo. Né? Então, nós vamos ter 3 dias, né? São 3 tardes, 3 momentos que nós vamos estar conversando sobre isso, né? Então, nesse primeiro momento, a nossa psicóloga do grupo, a Carmen, vai estar conduzindo, falando sobre essa organização, então, da questão do tempo em si, né? Semana que vem, então, eu e a Gisele, né? Eu sou profissional de educação física, a Gisele, fisioterapeuta, nós vamos estar falando sobre a inserção de exercício físico, né? Organizar esse tempo para isso, né? E nós vamos ter um terceiro momento na outra terça-feira, né? Nessas terças-feiras seguintes, para estar falando então sobre se vocês têm dúvida, pergunta sobre o que ficou, né? Fora que depois que nós terminar a nossa conversa, a nossa apresentação aqui, vocês também podem ficar bem à vontade para estar perguntando. Tá? Então, esse terceiro momento é mais voltado então para essa questão de vocês tirarem dúvidas, tentaram organizar o tempo e não deu certo, por que não aconteceu isso, né? Quais são as maneiras de tentar solucionar esses problemas, ok? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai tentar hoje trazer algumas dicas, algumas estratégias para lidar melhor com o tempo. Tanto serve para um adulto quanto para um adolescente. A diferença é que está um pouco mais voltada para o adolescente em função de ser estratégias mais simples de administrar. Então, a gente agradece a participação de todos, né? E vamos conversar um pouquinho, vou estar apresentando um pouquinho e depois a gente pode estar dialogando, tudo bem? Então, assim, quem de vocês já parou para pensar como organiza o seu tempo? E será que esse tempo, ele afeta na nossa saúde mental e física? De alguma forma, como eu administro o meu dia a dia? Você sabe se a forma como você se organiza, divide as tarefas, ela parece ser mais organizada? Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que muitas vezes a gente acha que elas são mais organizadas do que as outras? Às vezes a gente olha e pensa, nossa, como aquela pessoa é organizada? O que será que ela faz? Então, vamos discutir um pouquinho isso hoje. Então, eu gostaria que cada um de vocês parasse um pouquinho e pensasse assim, como é o seu dia a dia? Como é o seu dia a dia? O que você faz com frequência no seu dia a dia? Tem alguma coisa que você faz no seu dia a dia que ele tem uma prioridade, que você não pode deixar de fazer? Então, eu quero que vocês pensem por um minutinho, tá? 3 coisas que vocês costumam fazer todos os dias de atividade. Qualquer tipo de atividade. 3 coisas, minimamente 3 coisas. Vamos lá. Estão conseguindo? Não precisa falar, é para pensar, tá? Se quer falar, pode falar também. Depois pode falar. 3 coisas que vocês costumam fazer que vocês acham que é prioritário no dia a dia de fazer. E outros que vocês podem fazer, mas talvez não seja tão prioritário, mas vocês fazem. Conseguiram pensar? Então, vamos lá. Então, existem diferentes maneiras da gente se organizar e planejar o nosso dia a dia. E isso se chama uma rotina, tá? Então, quando a gente não consegue administrar essa rotina, organizar atividades, colocar aquilo que é mais prioritário, aquilo que não é durante o nosso dia a dia, pode surgir alguns problemas, tá? Então, isso pode afetar a nossa saúde, que a gente fala, mental, emocional e até física também. Que tipo de coisas pode afetar a nossa saúde eu não conseguindo administrar o meu dia?
Eu posso ficar desmotivado, eu posso ficar com preguiça, eu posso ficar desanimado, preocupado, porque eu não consegui executar as coisas, eu posso ficar irritado, ficar um pouco ansioso, ter palpitação, ter a sensação de que eu posso até, às vezes, estar ganhando um ataque cardíaco de tanta ansiedade, né, que a gente chama de transtorno de pânico. Eu posso ficar estressado, ele aumenta muito o meu nível de cortisol e faz com que eu acabe me descontrolando e não conseguindo fazer mais nada. Então, o fato de eu não conseguir me organizar do meu dia, planejar as minhas coisas, ele afeta a nossa saúde mental em grau menor ou maior, vai depender das nossas obrigações. No caso dos adolescentes, por mais que seja mais simples, também vai afetar a saúde mental. Por quê? Porque eu não vou fazer as atividades, eu vou deixar para depois, eu não vou entregar no prazo, né? Eu não vou executar as atividades domésticas que meus pais pedem, não vou ter tempo para fazer o lazer, ou se eu vou fazer o lazer, eu posso me preocupar porque eu deixei de fazer outra coisa, certo? Então, é importante a gente lidar e administrar esse tempo, né? De modo que essas preocupações, elas não tomem uma proporção maior na nossa cabeça, né? Nas nossas emoções, o que a gente sente, e aí não prejudique a nossa saúde emocional e mental. Assim, ela não vai interferir na nossa vida. E se interferir, vai ser de uma forma mais branda, não vai ser de uma forma tão agressiva como a gente explicou antes. Então, você adolescente ou professor, orientador, consegue identificar, né, se você tem uma rotina no seu dia a dia, uma administração, uma distribuição das atividades que você faz durante o dia, você consegue visualizar isso, identificar o que você tem para fazer ou não? E você consegue pensar se isso afeta a sua saúde mental? E se eu perguntar para você o que é saúde mental? Você sabe me responder? Pensa aí dentro de você, tá? O que será que é uma saúde mental? Como é que será que eu cuido dela? E agora, na pandemia, que a gente tem regras, protocolos, maneiras de a gente agir, se comunicar, como que a gente tem feito? Saúde mental, ela é afetada tanto durante uma pandemia, quanto não tendo uma pandemia. E o que é uma saúde mental, então? Como que eu cuido dela? Então, vamos lá, algumas dicas para a gente entender o que é uma saúde mental e como que eu posso fazer dela, né, uso a meu favor e ainda utilizar o tempo para ajudar nisso. Então, cada um tem um jeitinho de se organizar e administrar nosso tempo, tá? A nossa rotina. Então, a saúde mental, ela vai ser o quê? A forma como eu ajo e eu penso as coisas. Então, ela interfere na forma como eu observo as coisas, como eu lido com as frustrações, como eu lido com as preocupações, como eu lido com as coisas que eu tenho que desempenhar durante a minha vida inteira. E a rotina, ela é uma parte disso na minha vida. Existem outras coisas que a gente, durante a vida, trabalha na saúde mental, né? Alguns vícios, alguns impedimentos, desânimo, baixa estima. Porém, a organização e a administração do tempo pode ajudar a gente a ter uma vida um pouquinho melhor, de a gente não ter aqueles sintomas lá atrás que a gente falou. Então, ter uma saúde mental é eu conseguir organizar as coisas na minha vida de uma forma saudável, sem muito estresse, de uma forma que eu consiga lidar com elas, de não me trazer nenhum prejuízo, ou se trouxer, um prejuízo menor, tá? Então, no momento da pandemia, a gente requer cuidados específicos para evitar o contágio, né? Que todos nós já estamos muito sabidos de quais são os protocolos de cuidado. Então, cuidar da saúde mental, independente da pandemia, ela é necessária. Então, agora, ela está nos exigindo um pouco mais, uma nova forma de organização, tanto dentro de casa, para o estudante, quanto para o professor fora de sala de aula. Então, se nós fizermos um planejamento usando o tempo mais adequado, o local em que as coisas serão realizadas, eu posso ter um resultado mais positivo. E o que é prioridade na minha vida? Quais as atividades que eu tenho dado mais importância durante o meu dia? Você e adolescente que está nos ouvindo e professor. O que eu tenho priorizado no dia?
né? O adolescente, vamos puxar lá, o adolescente tem as atividades escolares, muitos trabalham, fazem estágio, outros ajudam muitos pais em casa, né? E o que eu priorizo? Como é que eu distribuo esse meu dia das tarefas, das coisas, tá? Quem são os ladrões do meu tempo? O que é ladrão do tempo? O que são coisas que fazem com que eu tire, eu me disperse, né? Tire a minha atenção. Por exemplo, que tipo de distrações que eu tenho, né? Eu fico muito tempo em rede social, eu fico muito tempo assistindo televisão, eu fico muito tempo só ajudando nas tarefas da mãe, do pai, fico muito tempo só nos estudos, muito tempo só no lazer. Como eu julgo isso durante o meu dia a dia, tá? Já chegaram algum dia a se observar, isso tanto o professor também, o quanto eu utilizo dos tempos nas redes sociais, existem até nos telefones hoje em dia, aplicativos que a gente pode monitorar quanto tempo eu fico em cada coisa em rede social, tá? Eu tenho um tempo para descansar, eu tenho um tempo para fazer uma atividade física, eu tenho esse tempo? Ou eu não sei como eu utilizo ele? Você fica com a sua família, você tem um momento prazeroso com a sua família, que você gosta, que você curte, isso também é saúde mental. Por quê? Porque eu estando com as pessoas que eu gosto, eu também posso me sentir mais animado, disposto, encorajado, né? Claro que no momento da pandemia a gente está mais com os familiares, né? Não quanto com os amigos, primos, outra rede. Porém, eu tenho um tempo também para a família, mesmo tendo ou não tendo pandemia, porque a gente pode estar dentro de casa e muitas vezes não estar com a família, né? Que atividade você gosta, né, de fazer? Que atividade você tem feito que te dá um prazer? Porque cuidar da minha saúde mental, eu também tenho que ter algo prazeroso. O fato de eu também não fazer nada num período do dia, também é uma forma de organizar o tempo. Mas eu não posso pegar e só organizar o tempo para não fazer o nada, né? Eu tenho que ter o tempo das outras coisas e um tempo que eu possa pensar, refletir, usar para outras coisas, né? Que não seja um compromisso, isso também é importante. E nessa pandemia a gente precisou se organizar, né? Distribuir melhor o nosso tempo, muitas vezes num determinado local, que é dentro de casa, né? As dicas que a gente vai trazer a seguir são para dentro de casa, mas também para fora de dentro de casa, né? Outra coisa, quando vocês estão com algum grupo, os adolescentes, né? Normalmente a gente tá com um grupo, a gente gosta de fazer coisas muito parecidas, né? A gente gosta de pertencer a um grupo. Porém, muitas vezes a gente faz coisas que esse grupo, maioria determina, eu acabo deixando as minhas vontades de lado. E isso afeta também a minha saúde mental, tá? Então, por a gente participar de grupos, né, seja num grupo de esporte, seja de um grupo do inglês, seja de um grupo de outro departamento, a gente tem que entender que muitas vezes eu não preciso fazer tudo que o grupo faz, né? Eu tenho a minha autenticidade dentro, e isso é eu buscar a minha saúde mental, é eu escolher, eu tenho o poder de escolha, de autonomia, de dizer o que eu quero ou não fazer, tá? Então, vamos lá. Para eu me organizar, o que eu preciso? Respeitar que cada um tem o seu tempo, certo? A sua individualidade. Então, cada pessoa tem o seu jeito. Eu não posso determinar que tem que ser assim, 1 hora para aquilo, 2 horas para aquilo, não. Cada um vai organizar a sua rotina. Eu trabalho, eu estudo, eu faço um estágio, eu ajudo muito o pai e a mãe no trabalho, em casa. Não, eu não tenho, eu tenho muito tempo livre. Como que é? Primeiro, a gente vai organizar a nossa individualidade, né? Cada um tem um jeitinho de funcionar durante aquele dia. Rotina é tudo aquilo que eu faço, então, de uma forma repetida. Por quê? A gente precisa ter rotina, porque senão a gente não consegue se organizar internamente, e isso afeta a nossa saúde mental. A gente precisa ter minimamente uma organização. Quando a gente fala que a criança tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer atividade, ela tem que ter horário dela dormir. Por quê? Porque isso afeta no desenvolvimento. Então, o adolescente, se ele não tiver minimamente também uma rotina, ele vai afetar a saúde mental dele, né, que foi aquelas dicas lá que a gente trouxe, de estresse, irritabilidade, ansiedade, desmotivação, né, e até outras doenças maiores, mentais, tá? Planejar o seu dia.
A gente sabe que é difícil, a gente acorda e pensa, o que eu vou fazer hoje? Então, eu tenho que saber, assim, o que é prioritário no meu dia hoje? O que é prioritário que eu faça hoje? Eu não posso deixar de fazer isso. Quanto tempo, em média, eu levo para fazer isso? Quanto tempo eu fico em tais atividades? Então, minimamente, a gente precisa ter isso para se organizar, tá? Senão o meu dia vai ficar perdido. Então, eu tenho um trabalho para entregar hoje eu sei que eu tenho que ajudar a mãe e o pai numa tarefa, eu tenho um cursinho que agora era inglês presencial e online, então, quanto tempo eu levo para esse curso? O que eu posso fazer, então? Quanto tempo, mais ou menos, eu gasto em cada coisa? Tenho que entregar tal atividade? Preciso procurar um material para uma atividade? Isso é organizar, tá? Planejar aquele dia. Como eu vou distribuir isso, né? Então, hoje eu vou fazer atividade de inglês e da escola e ajudar o pai e a mãe. Ok, amanhã eu tenho que fazer outras coisas. Amanhã eu planejei jogar um futebol, um vôlei, tomar um tererê com as amigas, mesmo que cuidando, né, agora da pandemia a gente pode, né, tendo os protocolos. Como que eu vou fazer? Então, isso é planejar, é organizar mentalmente, eu organizo isso, e depois eu distribuo no meu dia as coisas que eu vou fazer. Eu tenho que identificar se eu consigo cumprir, eu não posso colocar também muitas coisas que eu não vou atingir durante o dia, senão eu acabo ficando perdido, né, e fico desapontado porque eu não fiz nenhuma. Então, assim, o que eu posso fazer? Não, eu tenho 5 coisas que eu tenho que fazer. Lembra lá o que é prioritário que eu tenho que fazer hoje, é necessário que eu faça, tá? Então, é necessário que eu faça tais coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar metas que eu possa atingir, coisas que não vão ficar muito só na imaginação, senão eu fico perdido e não faço nenhuma delas. Então, é melhor a gente cumprir das 5 coisas que eu tenho necessárias do dia, que eu cumpra 2, 3, que eu tento executá-las, do que eu não executar nenhuma e querer fazer todas atropeladas, tá? Identifiquei quais são os vilões do meu tempo, onde eu roubo, onde é que é roubado o meu tempo, né, que eu perco tempo, né, aí vocês podem me questionar, não, mas eu participo de rede social e acho que isso não é perder tempo. Ok, se te traz um benefício, traz uma conversa, traz um diálogo, traz uma interação, muito bem. Agora, o quanto disso do meu dia eu fico nessa atividade e não cumpro as outras, porque isso é uma parte da nossa vida, certo? A gente tem outras obrigações também durante o dia. E como eu distribuo esse tempo, tá? Durante a pandemia, então, a gente tem que entender que a gente tem os protocolos um pouco mais rígidos. Então, a gente acaba ficando em locais mais fechados, um pouco mais isolados. Neste caso, fica mais criterioso ainda eu organizar meu tempo dentro de casa, porque aí eu acho que eu tenho um monte de tempo, né, e acabo me atrapalhando em tudo, né, acordo tarde, eu às vezes não planejei as coisas, daí o que aconteceu, eu tinha que entregar tal atividade, não deu tempo, então, por você estar num outro ambiente, que no caso é só dentro de casa agora, para muitos, eu às vezes me perco muito mais do que trabalhando fora, ou indo para a escola e voltando, tá? Então, acordar e planejar, lembra, mentalmente, o que eu tenho hoje para fazer, o que é necessário que eu faça, o que eu desejo fazer, o que é importante que hoje eu faça, né? Isso mentalmente é a primeira coisa que a gente tenta fazer durante o dia quando a gente acorda. Toma um café e começa a pensar, tá? A diferença é que na pandemia, você vai ficar mais restrito aos locais, tá? Diminuir as distrações, já identifiquei o que é o vilão do meu dia a dia? Muito bem. Tem um tempinho para uma atividade que eu gosto muito do dia, se eu não posso fazer naquele dia, eu posso programar a semana também. Não, eu só posso fazer no sábado uma coisa que eu gosto muito, vamos dizer, o professor, né? Então, que horário que eu tiro para fazer essa atividade, né? Depois eu corrigi meus trabalhos, né? Depois eu ajeitar minha casa, visitei meus filhos, ou vieram, enfim, o que eu faço, né? O que é essa atividade prazerosa? Para o adolescente, pode ser a rede social, pode ser um outro esporte que agora dá para se fazer, né? Pode ser ir visitar uma pessoa, receber uma visita. Agora, todos os dias isso é importante para mim? Ou eu tenho um dia que eu gosto mais, ou assim, não, hoje eu estou muito afim de conversar com alguém, ou fazer uma coisa diferente. Ele pode ser incluído essa atividade no teu dia. O jovem tem um pouco mais de
de praticidade nisso. A diferença é que alguns fazem estágio, né, outros ajudam muito o pai e a mãe, dependendo da atividade, muitos no interior, então acabam sendo mais limitados. Mas se isso é importante e faz com que eu me sinta bem essa atividade, no dia, eu incluo ela e vejo que parte do dia que ela cabe mais, tá? Ficar próximo das pessoas que a gente gosta é muito importante, né? Embora tenha restrição agora, a gente também tem que levar em consideração que essa pandemia fez a gente refletir o quanto que os nossos familiares, né, amigos mais chegados, parentes, o quanto que eles afetam na nossa saúde mental também, né? Porque ficar dentro de casa ou mais isolado, né? O quanto que isso afetou a nossa saúde em administrar o tempo, em conviver com pessoas que a gente não convive muito durante o dia todo, dividir os espaços da casa, né? Que horário que eu faço, tá? Então, ele vai favorecer a segurança, eu organizando meu tempo, vai desenvolver minha autonomia, tá? Eu vou me sentir mais autônomo para fazer as coisas, eu vou ter mais normas e regras, né? Facilita a minha disciplina, e pessoas que têm disciplina, elas mentalmente, elas organizam o sistema de mais lógica e administração, tá? Das coisas, eu tenho mais praticidade, mais agilidade para desenvolver, porque eu tenho uma previsão daquilo que pode ou não acontecer, tá? Diminui a ansiedade, eu consigo atingir alguns objetivos, tá? Eu evito postergar, que é adiar as atividades, não faço, né? Não só escolares, as demais que a gente tem no dia, que a gente priorizou lá o que é importante. Eu lido com imprevistos, né? O meu cotidiano fica mais tranquilo. Por quê? Porque eu tentei desenvolver aquilo que eu havia planejado na semana ou durante o meu dia, né? O tempo, muitas vezes, é mais aproveitado em coisas que realmente te trazem satisfação. Existem coisas que a gente sabe que a gente tem que cumprir. Nem tudo a gente gosta, mas a gente precisa cumprir da melhor forma possível, né? Então, para eu cumprir da melhor forma possível e ter êxito na minha vida, eu preciso priorizar coisas, organizar esse tempo, distribuir o que é prioritário, identificar o que é prazeroso ou não. Mas existem coisas que às vezes não são tão prazerosas, mas são necessárias que se faça, tá? Então, eu gostaria que vocês lembrassem de 3 grandes coisas, que é assim: na vida a gente tem coisas que são necessárias que eu faça, tá? Existem coisas que são desejadas que eu quero fazer, e existem coisas possíveis de se fazer. Então, o que é necessário, eu não posso deixar para amanhã. Eu desejo fazer tal coisa, ok, mas é possível que eu a faça? De que maneira? Então, quando a gente organiza isso internamente, a gente começa a ter uma saúde mental melhor para a nossa vida, tá? Então, o que eu gostaria que os adolescentes e até os professores que estiver participando fizessem, tá? Não precisa fazer hoje, mas eu gostaria que, se possível, no nosso terceiro encontro, a gente vai discutir um pouquinho, que vocês façam como se fosse uma pizza, tá? E vocês distribuíssem essa pizza em proporção de tempo que vocês fazem as coisas. Por exemplo, o tempo que eu durmo, o tempo que eu estudo, o tempo que eu ajudo o pai e a mãe, o tempo que eu vou na escola, no caso, né, os alunos não, mas o professor, se ele vai até a escola ou só entrega as atividades, o tempo que eu uso para um lazer que eu gosto muito, o tempo que eu resolvo não fazer nada, o tempo que eu faço as redes sociais. Então, colocar, tá? Nessa pizza, distribuir, pode ser em lápis de cor, é melhor porque a gente vê as corzinhas, assim, né? O tempo para cada coisa que eu faço, em proporção. Então, se eu durmo, eu já uso uma fatia, vamos dizer que você dorme, por exemplo, 7 horas, né? Eu já uso uma boa parte da minha pizza, né? As outras, o que eu faço? Começa com essa dica, assim, eu durmo, eu uso uma fatia. Nossa, daí tu vai lá que você dorme 12 horas no dia, 10 horas o adolescente está dormindo no dia hoje, vamos supor, né? Me sobra quanto do dia para fazer outras coisas, tá? Então, muitas vezes, quando a gente faz essa atividade, ela é simples, mas ela faz com que a gente observe de uma forma lúdica onde que eu organizo o meu tempo, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso para a próxima atividade, não precisa mostrar nada, tá? É só para vocês fazer e distribuir ali quanto das coisas vocês fazem, mais ou menos em proporção de fatia, tá?
E a outra, a gente vai estar distribuindo, se vocês quiserem, a gente pode estar distribuindo aqui também, vai ser assim, para vocês, tá? Como, né, o que eu faço com o meu tempo? Por exemplo, o que faz você sentir que você perde o tempo? Né? Vai listar lá embaixo. O que será que faz eu sentir que eu perco o meu tempo? Ai, quando eu ver, eu fico 2 horas no WhatsApp respondendo só as amigas, só os grupos. Eu vejo que 1 hora eu passo vendo muito televisão. Não, mas... Então, assim, o que é que você faz que você sente que perde o seu tempo? Tá? Não quer dizer que é real, que é verdadeiro. Depois você vai conseguir pensar. Outra, como eu organizo meu dia? Eu acordo estabanado? Eu acordo sonolento? Eu acordo, nem sei o que vai ser daquele dia, nem sei se eu estou com fome, com sono, o que é que eu tenho que fazer, a vida, né? Os adolescentes ali. Como é que eu acordo? Né? Como eu costumo organizar esse dia já quando eu acordo? Já pensaram? Não, vou fazer o que dá para fazer. Vamos lá, tá? Eu me sinto bem do modo que eu conduzo o meu dia? Se você tiver que responder, Carmen, você acha que a forma como você conduz o teu dia, organiza o teu dia, você se sente bem com isso? Essa forma faz você sentir bem mentalmente, fisicamente, não tão cansada, esgotada? Como que eu me sinto? Se eu tiver que dar uma resposta sincera para a gente, tá? Não precisa ficar expondo isso aqui se não quiser. É para si. E que coisas eu posso fazer para que eu me sinta melhor? Tanto é nesse momento da pandemia, como em outro. Por exemplo, como eu posso me sentir melhor? Se eu não estou tão apreensiva, se eu consigo cumprir os prazos, se eu consigo distribuir as coisas que eu quero fazer, lembra as necessárias, as desejadas e as possíveis do dia. Como é que eu faço isso? Tá? Então, essas são dicas que a gente usa tanto em consultório, quando vai trabalhar com pessoas que têm problemas com rotina, tá? Tanto adolescente quanto adulto, tá? Essa atividade aqui. Então, como que eu faço isso? Né? Então, isso aqui é para gente que tem dificuldade, ou não sabe como faz com o seu tempo, ou quando observa que como eu queria ser organizada igual a Maria, meio como a Maria organizada, ela consegue fazer tudo na semana, ela está sempre relaxada. Opa, o que será que a Maria faz de diferente que eu não faço? Lembra? Cada um tem a sua individualidade. Mas será que a Maria consegue refletir essas coisinhas aqui dentro dela? Tá? Então, são pequenas dicas, estratégias, mas que fazem com que a gente comece a organizar melhor nosso dia e aí ter uma saúde mental melhor.